E se você descobrisse que seu marido milionário estava planejando destruí-la financeiramente enquanto você estava grávida de 8 meses do filho dele? Rebecca Sterling achava que estava vivendo a vida perfeita em um bairro exclusivo até que um babá eletrônico revelou uma conversa que mudaria tudo. Seu marido Jonathan não estava apenas tendo um caso com uma bela vizinha do outro lado da rua, ele estava sistematicamente planejando a ruína financeira dela, discutindo como a gravidez a tornava o alvo perfeito. E sua amante sugeria maneiras de fazer os problemas de Rebecca desaparecerem permanentemente durante o parto. Mas Jonathan cometeu um erro crucial. Subestimou o poder das mulheres apoiando outras mulheres. Porque a idosa presidente da Associação de Moradores estava observando, gravando e documentando tudo com equipamentos de vigilância que fariam o FBI sentir inveja. O que acontece quando um milionário narcisista descobre que sua esposa grávida tem 22 milhões de razões para sorrir? Quando a própria amante dele se volta contra ele com provas que poderiam destruir seu império? E quando todo um bairro se une em apoio à mulher que ele tentou manipular e controlar? Esta é a história de como uma mulher transformou uma traição devastadora em vitória suprema, provando que às vezes a pior coisa que acontece com você é, na verdade, o começo da sua melhor vida. Fique comigo, porque até o final da história você vai entender por que o acordo de divórcio de Rebecca Sterling virou manchete, porque o IPO do seu ex-marido fracassou espetacularmente e como ela construiu um negócio multimilionário a partir das cinzas de seu casamento destruído. Confie em mim, você não vai querer perder como essa mulher incrível virou o jogo contra todos que a subestimaram. O teste de gravidez caiu no chão de mármore com um estrondo quando Rebecca Sterling ouviu a voz do marido através do babá eletrônico no andar de cima. Grávida de 8 meses. Seu mundo estava prestes a se despedaçar de maneiras que ela nunca poderia imaginar. Não posso esperar muito mais tempo. A voz de Jonathan ecoou pelo dispositivo branco de plástico feito para preparar a chegada do bebê. Ela está começando a desconfiar. Rebecca pressionou a mão contra sua barriga inchada, sentindo a filha chutar como se percebesse o pânico repentino da mãe. A voz que respondia ao seu milionário marido não era dela. Era uma voz sedutora, mais jovem, desconhecida. Só mais algumas semanas, querido. Assim que o bebê nascer, tudo será diferente. O babá eletrônico chiou com risadas íntimas que fizeram o sangue de Rebecca gelar. Ela ficou imóvel em sua cozinha impecável, cercada por bancadas de granito e eletrodomésticos de aço inoxidável que de repente pareciam um mausoléu de seu casamento. 8 meses grávida. 8 meses de enjoo matinal, tornozelos inchados e planos empolgados para o primeiro filho juntos. 8 meses de Jonathan trabalhando até tarde, viajando a negócios e agindo cada vez mais distante. Agora ela entendia o motivo. A campainha da porta soou, tirando-a do pesadelo. Rebecca enxugou lágrimas que nem percebera terem caído e foi até a porta, sua mão alisando instintivamente o vestido de maternidade. Pelo olho mágico, viu Dorothy Hartwell, a vizinha idosa e presidente da Associação de Moradores de Meadowview Estates. Bom dia, querida, disse Dorothy. Quando Rebecca abriu a porta, a mulher de 70 e poucos anos segurava uma pasta de papel pardo contra a blusa florida, o cabelo prateado perfeitamente arrumado apesar da hora cedo. Espero não estar incomodando, mas precisamos conversar sobre uma atividade incomum no bairro. Rebecca forçou um sorriso, embora seu coração ainda martelasse por causa da revelação do babá eletrônico. Claro, senhora Hartwell, entre. Dorothy entrou no hall, seus olhos azuis e afiados imediatamente inspecionando tudo ao redor. Rebecca sempre pensara que a mulher mais velha se preocupava demais com os assuntos do bairro, mas agora ela parecia uma tábua de salvação. Como você está, querida? Parece um pouco pálida. Só cansada, mentiu Rebecca, gesticulando em direção à sala de estar. Hormônios da gravidez, sabe? Dorothy se acomodou no sofá creme ainda segurando sua pasta. Na verdade, é em parte por isso que estou aqui. Tenho monitorado alguns padrões preocupantes em nossa vizinhança e achei que você deveria estar ciente. Monitorando? Rebecca se sentou com cuidado na poltrona oposta, sua mente ainda girando com o que havia ouvido. Câmeras de segurança. Querida, eu as posicionei em toda a minha propriedade por razões de segurança. Às vezes capturam mais do que o pretendido. A expressão de Dorothy ficou séria. Você notou seu marido trabalhando em horários incomuns ultimamente? A respiração de Rebecca falhou.
Ele tem estado ocupado com a preparação do IPO da empresa. Tenho certeza que sim. Dorothy abriu a pasta e puxou várias fotografias. Estas foram tiradas nos últimos 3 meses. Eu hesitei em mostrar, especialmente na sua condição, mas as mulheres precisam se proteger. A primeira foto mostrava o Tesla preto de Jonathan na entrada circular da casa às 11 da noite de uma terça-feira. Nada incomum nisso. A segunda mostrava o mesmo carro estacionado em frente à casa do outro lado da rua à meia-noite. A terceira mostrava Jonathan subindo os degraus daquela mesma casa carregando o que parecia ser flores. Essa é a casa de Melody Blackwood, explicou Dorothy em voz baixa. Ela se mudou há 3 meses, designer de interiores, recentemente divorciada. Muito bonita. Rebecca encarou as fotos, seus hormônios da gravidez amplificando cada emoção até que sentiu que poderia vomitar. Pode haver uma explicação. Pode haver, Dorothy concordou. Mas há mais 12 fotos exatamente assim, tiradas em noites diferentes nos últimos 3 meses. O babá eletrônico no andar de cima chiou novamente com a voz de Jonathan. Preciso ir. Ela provavelmente está se perguntando onde estou. Os olhos de Dorothy se arregalaram ao ouvir também. Oh, querida! Rebecca se levantou abruptamente, a mão pressionada contra a lombar. Preciso de um pouco de ar. Claro! Dorothy juntou rapidamente as fotos. Rebecca, quero que saiba que se precisar de qualquer coisa mesmo, estou do outro lado da rua. Criei 3 filhas e sei como é quando o mundo parece estar desmoronando. Depois que Dorothy saiu, Rebecca subiu lentamente as escadas, a mente correndo com possibilidades e negações. Encontrou Jonathan em seu escritório em casa, vestido com seu terno caro de sempre, cabelo perfeitamente penteado, digitando no laptop como se nada tivesse acontecido. Bom dia, querida, disse ele sem levantar os olhos. Como você está se sentindo? Bem. Rebecca estudou seu rosto, procurando sinais de culpa ou engano. Com quem você estava falando mais cedo? Conferência com a equipe em Singapura. Diferença de fuso horário, sabe? Finalmente, ele a olhou, seus traços bonitos arranjados na mesma expressão confiante que a atraíra 6 anos antes. Você parece cansada. Talvez devesse descansar hoje. Talvez eu devesse. Rebecca virou-se para sair. Então parou. Jonathan, você sabe alguma coisa sobre nossa nova vizinha, Melody Blackwood? Algo passou pelo rosto dele tão rápido que ela quase não percebeu. Nunca ouvi falar. Por quê? A senhora Hartwell a mencionou. Designer de interiores. Acho. Querida, você sabe que não presto atenção em fofocas do bairro. Ele voltou ao laptop, descartando as preocupações dela com a mesma facilidade ensaiada de sempre. Rebecca assentiu e saiu do escritório, o coração pesado com o peso do novo conhecimento. Ao passar pelo quarto do bebê, no qual tinham trabalhado por semanas, colocou as mãos na barriga e sussurrou para a filha ainda não nascida. Vai ficar tudo bem, minha pequena. A mamãe vai descobrir uma solução. Mas, enquanto estava cercada pela tinta rosa e móveis cuidadosamente montados, Rebecca percebeu que não tinha ideia de como resolver qualquer coisa. Passará os últimos 6 anos sendo a esposa perfeita de um homem de sucesso, apoiando sua carreira enquanto colocava sua própria experiência em marketing de lado. Agora, grávida de 8 meses e diante da possibilidade de traição, sentia-se completamente despreparada para a tempestade que estava chegando. Do lado de fora da janela, ela podia ver a casa de Dorothy Hartwell do outro lado da rua, com suas câmeras de segurança visíveis e o jardim perfeitamente cuidado. Pela primeira vez em meses, Rebecca sentiu que alguém estava cuidando dela. O babá eletrônico chiou mais uma vez com risadas distantes, e Rebecca finalmente entendeu que sua vida perfeita estava prestes a se tornar perfeitamente complicada. 3 dias após a visita de Dorothy, Rebecca se viu parada na janela da cozinha às 7 da manhã, observando a casa dos Blackwood do outro lado da rua. Melody surgiu de calças de yoga e top esportivo que exibiam sua forma perfeita, correndo em direção à trilha do bairro com a energia que fez Rebecca sentir ainda mais seus tornozelos inchados e exaustão. Querida, você já está de pé cedo. Jonathan apareceu atrás dela, ajeitando a gravata. Seu reflexo na janela parecia culpado, embora Rebecca se perguntasse se estava apenas imaginando coisas. Não consegui dormir. Ela se virou para encará-lo,
percebendo como o perfume caro dele não conseguia mascarar um aroma estranho. Algo floral. Feminino. Sua camisa está cheirando a perfume. Jonathan olhou para a própria camisa branca e depois de volta para ela com confusão ensaiada. Provavelmente da lavanderia. Eles estão usando detergentes diferentes agora. Ele beijou rapidamente sua testa. Vou chegar tarde hoje. Reunião do conselho seguida de drinks com investidores em potencial. Depois que ele saiu, Rebecca ficou olhando para a xícara de café dele, ainda quente no balcão. 3 meses atrás, ela não teria questionado nada. 3 meses atrás, confiava completamente no marido milionário. Agora, cada interação parecia uma encenação. A campainha tocou às 9 horas em ponto. Dorothy estava na varanda segurando uma travessa de comida e exibindo uma expressão determinada. Achei que você poderia precisar de uma refeição de verdade, disse Dorothy, entrando na cozinha sem esperar convite. E precisamos discutir as provas. Provas? Dorothy colocou a travessa no balcão e puxou o celular. Tenho documentado tudo desde que percebi o padrão. Horários, datas, movimentações do veículo, duração das visitas. Ela rolou dezenas de fotos e vídeos, cada um marcado com data e hora e etiquetado com cuidado meticuloso. Rebecca viu o Tesla de Jonathan aparecendo na casa de Melody em vários horários. 11 da noite numa segunda, 9:30 da noite numa quarta-feira. Até mesmo às 2 da tarde de uma quinta-feira, quando Rebecca estava em uma consulta médica. Senhora Hartwell, isso é muito detalhado, mas por que a senhora está fazendo isso? A expressão de Dorothy suavizou. Porque, há 43 anos, meu Harold estava tendo um caso com nossa vizinha e ninguém me contou. Perdi 2 anos da minha vida me perguntando por que ele estava agindo estranho, culpando a mim mesma, achando que eu estava enlouquecendo. Quando finalmente descobri a verdade, ela estava grávida do filho dele. Rebecca afundou em um banco da cozinha, o peso da revelação de Dorothy atingindo-a como um golpe físico. O que a senhora fez? Eu me divorciei dele. Criei minhas 3 filhas sozinha e prometi nunca deixar outra mulher passar pelo que eu passei, se pudesse evitar. Os olhos azuis de Dorothy brilharam com determinação. Conhecimento é poder, querida, especialmente quando se lida com abuso narcisista. Abuso narcisista? O termo soou estranho na boca de Rebecca. Homens que manipulam a realidade para atender às próprias necessidades. Eles fazem você questionar suas percepções. Fazem você se sentir louca por notar inconsistências. Dorothy sentou-se diante dela. Com que frequência Jonathan faz você se sentir como se estivesse exagerando ou sendo paranoica? Rebecca pensou. Frequentemente, admitiu. Especialmente ultimamente. Isso não são hormônios da gravidez, querida. Isso é gaslighting. O bebê deu um chute forte nas costelas de Rebecca, como se respondesse à tensão no ambiente. Ela esfregou o local distraidamente enquanto Dorothy continuava a rolar sua documentação. Tenho mais uma coisa para te mostrar, mas quero que esteja preparada. Dorothy abriu um arquivo de vídeo. Isso foi gravado há 2 noites, às 11:15 da noite. A tela mostrava a porta da frente da casa de Melody em visão noturna esverdeada. Jonathan apareceu carregando o que parecia ser uma garrafa de vinho e flores. Melody abriu a porta usando um roupão de seda e imediatamente o puxou para um abraço íntimo que não deixava dúvidas sobre a natureza da relação. Rebecca viu o marido de 6 anos beijar outra mulher com a mesma paixão que um dia reservara para ela. A traição doeu como uma ferida física, afiada e profunda em seu peito. Sinto muito que tenha tido que ver isso, disse Dorothy suavemente. Mas as mulheres precisam conhecer a verdade sobre suas situações antes de tomar decisões sobre seus futuros. Há quanto tempo a senhora está observando ele? Desde que Melody se mudou, 3 meses atrás. Inicialmente, eu só monitorava a atividade geral do bairro para fins da associação. Mas, quando notei o padrão de visitas noturnas, comecei a prestar mais atenção. Rebecca se levantou lentamente, a mão pressionada contra a lombar, onde os hormônios da gravidez haviam relaxado seus ligamentos. O que eu devo fazer com essa informação? Isso depende inteiramente de você, querida. Mas sugiro que documente tudo, proteja seus interesses financeiros e considere consultar um advogado de divórcios especializado em casos de alto patrimônio. A palavra divórcio pairou no ar entre elas como uma nuvem tóxica.
Rebecca nunca havia imaginado o fim do seu casamento, especialmente não enquanto carregava o primeiro filho deles. Eu preciso pensar sobre isso. Claro que precisa. Dorothy se levantou e guardou o celular. Mas, enquanto pensa, quero que saiba que você tem opções. Você não está presa, mesmo que pareça assim. Depois que Dorothy saiu, Rebecca passou o dia caminhando pela casa como um fantasma, enxergando tudo de forma diferente. As obras de arte caras que Jonathan escolhera, os móveis de design que refletiam apenas o gosto dele, a tecnologia inteligente que monitorava cada movimento deles. Quando havia deixado de ter opinião sobre o próprio espaço de vida? Naquela noite, ela preparou jantar para dois, mesmo Jonathan tendo dito que chegaria tarde. Precisava da normalidade da rotina enquanto seu mundo girava fora do eixo. Jonathan chegou às 9h30, afrouxando a gravata ao entrar na cozinha. Desculpe, querida, a reunião se estendeu. Ele beijou sua bochecha, e ela captou novamente aquele perfume floral. Você não precisava me esperar. Eu quis. Rebecca observou se servir da panela que havia mantido aquecida. Como foi a reunião com os investidores? Muito bem. Estamos olhando para uma avaliação que pode nos deixar muito ricos. Ele sorriu para ela com a mesma expressão encantadora que conquistara seu coração anos antes. Quando o bebê nascer e as coisas se acalmarem, talvez possamos viajar mais. Europa. Talvez Ásia. Rebecca assentiu, imaginando se esse nós incluía Melody Blackwood nos planos dele. A incerteza estava lentamente a matando, mas as palavras de Dorothy ecoaram em sua mente. Asterisco conhecimento é poder asterisco. Jonathan, conheci nossa nova vizinha hoje, Melody Blackwood. Ela parece simpática. O garfo dele parou no ar, a caminho da boca. Ah, ela mencionou que é designer de interiores. Talvez devêssemos considerar pedir a opinião dela sobre o quarto do bebê. Um olhar profissional. Acho que o quarto já está perfeito como está. A voz de Jonathan tinha uma leve ponta. Além disso, não sabemos nada sobre a qualidade do trabalho dela. Provavelmente você tem razão. Rebecca tomou um gole de água, notando a rapidez com que ele cortou qualquer menção a Melody. A senhora Hartwell comentou que Melody trabalha com muitos clientes ricos na região. Rebecca, eu realmente não quero passar a noite discutindo fofocas do bairro. Jonathan pousou o garfo na mesa com mais força do que o necessário. Tive um dia longo e, sinceramente, esse tipo de conversa não faz bem para você nem para o bebê. Lá estava. A desqualificação, a sugestão sutil de que suas preocupações eram de alguma forma prejudiciais ou inadequadas. Dorothy havia chamado isso de asterisco gasliguinha asterisco, e Rebecca começava a entender o que isso significava. Você tem razão, disse baixinho. Desculpe. A expressão de Jonathan suavizou imediatamente. A transformação ensaiada de um homem que sabia exatamente como manipular emoções. Não peça desculpas, querida. Só me preocupo com você ficar estressada num momento tão importante. Naquela noite. Enquanto Jonathan dormia ao seu lado, Rebecca ficou olhando para o teto e tentando processar tudo o que havia descoberto. Seu marido milionário estava tendo um caso. Uma mulher que ela nunca tinha visto estava documentando provas para protegê-la. E toda sua vida aparentemente tinha sido construída sobre mentiras e manipulação. Mas, enquanto a filha chutava suas costelas na escuridão, Rebecca percebeu que aquela traição poderia ser, na verdade, o começo de sua independência financeira, e não o fim da sua segurança. Pela primeira vez em meses, ela começou a planejar em vez de apenas reagir. Amanhã, decidiu, começaria a assumir o controle da própria história. Na manhã seguinte, Rebecca passou horas pesquisando advogados de divórcio enquanto Jonathan participava do que alegava ser uma reunião de diretoria crucial. Na tela do seu laptop apareciam perfis de especialistas em dissolução de casamentos de alto patrimônio, cada um com depoimentos de mulheres que haviam protegido com sucesso seus interesses durante o processo. A ironia não lhe passou despercebida. Estava usando o caro MacBook que Jonathan lhe dera de presente de aniversário para investigar o fim do próprio casamento. Ao meio-dia, a campainha tocou. Pelo olho mágico, Rebecca viu Melody Blackwood parada na varanda, segurando uma travessa coberta e exibindo um sorriso simpático que fez a pele dela se arrepiar. Oi, disse Melody quando Rebecca abriu a porta. Eu sou a Melody, de frente. Trouxe alguns biscoitos caseiros.
De perto, Melody era ainda mais deslumbrante do que as fotos de vigilância sugeriam. Cabelos castanhos avermelhados, olhos verdes e um corpo que fez Rebecca sentir agudamente o peso de seus tornozelos inchados e de sua aparência inchada. Ela parecia tudo o que Rebecca fora antes de a gravidez, os hormônios e o cansaço cobrarem seu preço. Que atenciosa! Conseguiu responder Rebecca. Por favor, entre. Melody entrou no hall, seus olhos imediatamente percorrendo os detalhes caros da casa dos Sterling. Sua casa é linda. Adorei o que você fez com a paleta de cores. Obrigada. Rebecca conduziu até a sala de estar, notando como o olhar de Melody se demorava nas fotos de família que mostravam Jonathan em destaque. Espero que não se importe com minha visita inesperada. Sei como pode ser isolador quando se está esperando. Melody acomodou-se no sofá com graça ensaiada. Para quando é o bebê? Daqui a 4 semanas. Rebecca sentou-se com cuidado na poltrona oposta. É o nosso primeiro. Que emocionante. Seu marido deve estar radiante. O modo como Melody disse marido fez a pele de Rebecca se arrepiar. Havia algo possessivo no tom, como se estivesse testando a reação dela. Ele está muito ocupado com o trabalho agora, mas sim, está animado. Posso imaginar. Ouvi dizer que Jonathan Sterling é bastante bem-sucedido. Indústria de tecnologia, certo? O sangue de Rebecca gelou. Nunca havia mencionado o nome nem a profissão do marido, mas Melody sabia exatamente quem ele era e o que fazia da vida. Você parece saber muito sobre meu marido, disse Rebecca cuidadosamente. O sorriso perfeito de Melody vacilou por um instante. Ah, você sabe como são os bairros. As pessoas comentam. Ela se recuperou rápido, ajeitando o cabelo atrás da orelha. Na verdade, sou designer de interiores, então costumo notar pessoas bem-sucedidas que talvez precisem dos meus serviços. Entendo. Rebecca estudou o rosto de Melody, procurando sinais de culpa ou engano. Você já conheceu Jonathan pessoalmente? De leve, de passagem. Ele parece encantador. Asterisco eufemismo do século asterisco. Pensou Rebecca sombriamente. Ele é. Melody se inclinou para a frente, em tom conspiratório. Entre nós duas, espero que não se importe com o conselho amigável de alguém que passou por um divórcio difícil recentemente. Que tipo de conselho? Apenas que os homens podem ser imprevisíveis durante grandes transições da vida, como a gravidez. Às vezes, eles extravasam de formas que não têm nada a ver com as esposas. Os olhos verdes de Melody brilharam com falsa simpatia. Se algum dia notar algo preocupante, não se culpe. Homens como Jonathan têm opções que maridos comuns não têm. Rebecca se sentiu esbofeteada. Melody estava sentada na sala dela dando conselhos sobre a infidelidade do próprio marido, fingindo ser uma vizinha preocupada. Que consideração a sua se preocupar com meu casamento, disse Rebecca com polidez forçada. Mas Jonathan e eu estamos muito felizes juntos. Claro que estão. Melody levantou-se com graça. Vou deixá-la descansar. Gravidez pode ser tão cansativa. Depois que Melody saiu, Rebecca ficou parada no hall, segurando o prato de biscoitos e tremendo de fúria. A audácia era inacreditável. A amante do marido acabará de visitar sua casa oferecendo falsa simpatia enquanto reunia informações sobre a dinâmica do relacionamento deles. Ela ligou imediatamente para Dorothy. Ela esteve aqui, disse Rebecca sem rodeios quando Dorothy atendeu. Melody Blackwood esteve na minha sala, fingindo ser uma vizinha preocupada. Oh, querida, como você está se sentindo? Como se quisesse jogar algo caro contra a parede. Rebecca afundou no sofá, ainda segurando o prato de biscoitos. Ela sabia o nome e a profissão do Jonathan antes de eu contar. Me deu conselhos sobre como os homens agem durante a gravidez. Essa mulher está dormindo com meu marido e teve a ousadia de me aconselhar sobre casamento. Isso é uma crueldade especial. Quando Jonathan finalmente saiu, Melody o acompanhou até a varanda usando um roupão de seda, beijando-o na despedida com uma paixão que Rebecca não experimentava havia meses. Depois acenou da porta como uma namorada dedicada se despedindo do amante. Os hormônios da gravidez amplificaram cada emoção de Rebecca até ela sentir que poderia explodir de raiva e dor. Pressionou as mãos contra a barriga, tentando acalmar a filha que chutava freneticamente em resposta à frequência cardíaca elevada da mãe.
Vai ficar tudo bem, minha menina, sussurrou. A mamãe vai consertar isso. Jonathan chegou em casa às 6h30, agindo exatamente como um homem que havia passado a tarde em reuniões. Como foi seu dia? Perguntou, beijando-lhe a testa com lábios que tinham estado em outra mulher 2 horas antes. Tranquilo. Nossa vizinha Melody trouxe biscoitos. O corpo inteiro de Jonathan ficou tenso. Melody, a designer de interiores da frente. Ela parece saber bastante sobre você. Rebecca observou o rosto dele atentamente. Disse que vocês dois já se encontraram brevemente. Não me lembro de ter conhecido vizinhos recentemente. A voz de Jonathan carregava um leve tremor. O que ela queria? Apenas ser amigável. Suponho que ela tenha oferecido algum conselho sobre como os homens podem agir de forma imprevisível durante a gravidez. Rebecca sorriu inocentemente. Ela disse que homens como você têm opções que maridos comuns não têm. O rosto de Jonathan empalideceu. Isso é uma coisa estranha para uma desconhecida dizer. Também achei. Rebecca continuou observando, notando como suas mãos tremiam levemente ao afrouxar a gravata. Ela mencionou ter passado por um divórcio difícil recentemente. Talvez seja por isso que esteja tão preocupada com os casamentos dos outros. Rebecca, não quero que você se envolva em dramas de vizinhança. Isso não faz bem para você nem para o bebê. Lá estava de novo. A desqualificação disfarçada de preocupação com o bem-estar dela. Mas, dessa vez, Rebecca tinha provas exatas de onde ele estivera naquela tarde. E suas tentativas de gaslighting pareciam patéticas em vez de convincentes. Provavelmente você tem razão, ela concordou. Devo focar em me preparar para a chegada da nossa filha. O alívio de Jonathan foi visível. Exatamente. Temos tanto a esperar como família. Naquela noite, enquanto Jonathan tomava banho para lavar a culpa da tarde, Rebecca ligou para Grace Mitchell, sua melhor amiga da época da faculdade, que havia se tornado uma advogada de divórcios de sucesso especializada em casos de alto patrimônio. Grace, é a Rebecca. Preciso te perguntar uma coisa. Hipoteticamente. Hipoteticamente. Estou ouvindo. Se uma mulher descobrisse que seu marido milionário estava tendo um caso enquanto ela estava grávida de 8 meses, qual seria a melhor estratégia para se proteger financeiramente? A voz de Grace ganhou um tom profissional imediato. Hipoteticamente, ela precisaria documentar tudo, garantir provas dos bens matrimoniais e entrar com pedido de divórcio imediatamente para impedir a ocultação de ativos. Quão hipotético estamos falando aqui? Nada hipotético. Então você precisa me ver amanhã e trazer todas as provas que já reuniu. Quando Rebecca desligou o telefone, percebeu que sua vida perfeita havia acabado oficialmente. Mas, pela primeira vez em meses, sentiu que estava assumindo o controle do próprio futuro em vez de apenas reagir às traições do marido. Amanhã, começaria a construir seu caso para independência financeira e uma nova vida sem abuso narcisista. Hoje à noite, dormiria ao lado de seu marido infiel pela última vez como uma esposa ingênua. Amanhã, seria uma mulher com um plano. Rebecca acordou às 3 da manhã com o som insistente do celular do marido vibrando na mesa de cabeceira. Jonathan murmurou algo dormindo e virou-se, mas as mensagens continuaram chegando em rápida sucessão. Incapaz de voltar a dormir, Rebecca se levantou com cuidado e foi até o quarto do bebê, onde poderia pensar com clareza. O cômodo que antes representava esperança agora parecia um santuário onde ela podia processar as provas que se acumulavam contra seu casamento. Sentou-se na cadeira de balanço que haviam escolhido para as mamadas noturnas e tentou organizar os pensamentos. Amanhã se encontraria com Grace Mitchell para falar sobre os procedimentos de divórcio. Já tinha as fotografias de Dorothy documentando a linha do tempo do caso. Já tinha testemunhado as mentiras de Jonathan em primeira mão. Mas, enquanto permanecia no escuro, Rebecca percebeu que precisava de mais do que evidências circunstanciais. Precisava de algo inegável. Às 7 da manhã, Dorothy ligou com uma urgência empolgada na voz. Querida, pode vir imediatamente? Tenho algo que você precisa ouvir. Rebecca encontrou Dorothy em sua cozinha, cercada por vários monitores de computador e equipamentos de áudio mais sofisticados do que qualquer coisa que já tivesse visto fora da televisão. Dorothy, o que é tudo isso? Sistema de segurança, explicou Dorothy, como se fosse óbvio. Vigilância por vídeo,
sensores de movimento e recursos de gravação de áudio direcional. Estive monitorando padrões de atividade incomuns há meses. Ela apontou para uma das telas que mostrava uma visão clara da varanda da frente de Melody. Ontem à noite, às 11h30, seu marido visitou a senhorita Blackwood. Eles passaram bastante tempo na varanda discutindo o que pareciam ser assuntos pessoais. Dorothy clicou em um arquivo de áudio e, de repente, a voz de Jonathan encheu o ambiente com clareza cristalina. Ela está começando a desconfiar. Ontem mencionou que você passou aqui em casa. A resposta de Melody foi igualmente clara. Eu precisava ver com o que estava lidando. Ela é exatamente o que eu esperava. Grávida, exausta, completamente dependente de você financeiramente. Rebecca não é burra, Melody. Ela só está focada no bebê agora, o que torna este o momento perfeito para descuidar. Assim que o bebê nascer, ela estará tão privada de sono e sobrecarregada que não vai perceber nada. Rebecca levou a mão à boca para conter um soluço. Seu marido milionário e a amante falavam dela como se fosse um obstáculo a ser administrado, e não um ser humano com sentimentos. A voz de Jonathan continuou. O IPO deve ser finalizado em 6 semanas. Assim que o dinheiro entrar em nossas contas, posso começar a planejar um acordo de divórcio que proteja a maior parte dos ativos. De quanto estamos falando? Perguntou Melody. Conservadoramente, 50 milhões em opções de ações só aí, além da avaliação atual da empresa e dos bens pessoais. Se eu entrar com o pedido primeiro e controlar a narrativa, posso minimizar o que ela tem direito de receber. Rebecca sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Enquanto ela se preparava para o nascimento da filha, Jonathan planejava como se divorciar dela de forma a deixá-la financeiramente vulnerável. E quanto à guarda? A voz de Melody carregava preocupação genuína. Compartilhada, no máximo. Mas vou insistir pelo mínimo de envolvimento. Rebecca vai estar tão focada no bebê que não vai lutar muito pelo meu tempo. Dorothy pausou a gravação e estudou o rosto de Rebecca com compaixão. Tem mais, querida, quer ouvir? Rebecca assentiu, embora sentisse que poderia vomitar com a combinação dos hormônios da gravidez e da devastação emocional. Dorothy retomou o áudio. Microfones direcionais são notavelmente sofisticados hoje em dia. Dorothy serviu-lhe um copo d'água. Investi em equipamentos de nível profissional depois da minha experiência com Harold. A questão agora é: o que você quer fazer com essas informações? A filha de Rebecca deu um chute forte nas costelas, como se respondesse aos hormônios de estresse da mãe. O movimento a lembrou de que ela não estava lutando apenas por si mesma, estava lutando pelo futuro da filha. Quero cópias de tudo. Fotos, arquivos de áudio, registros de horários, documentação de cada prova que você reuniu. Claro. Mas, Rebecca, você precisa ser estratégica em relação a como usará essas informações. Homens como Jonathan têm advogados caríssimos e recursos ilimitados para lutar de forma suja. Então eu preciso lutar de forma mais inteligente, não mais suja. Rebecca levantou-se com cuidado, apoiando a mão na lombar. Vou me encontrar com uma advogada de divórcios esta tarde. Grace Mitchell. Ela é especializada em casos de alto patrimônio. Os olhos de Dorothy brilharam de aprovação. Grace Mitchell tem uma reputação excelente. Representou minha amiga Eleanor Whitman no divórcio daquele executivo farmacêutico. Eleanor saiu com 40 milhões de dólares e a custódia total dos gêmeos. O número deu esperança a Rebecca pela primeira vez em dias. Se Grace Mitchell havia conseguido 40 milhões para Eleanor Whitman, talvez pudesse proteger o futuro dela também. Dorothy, por que está me ajudando assim? Mal me conhece. A expressão de Dorothy suavizou com a lembrança. Porque, há 43 anos, eu gostaria que alguém tivesse me ajudado. Harold levou quase tudo no nosso divórcio porque eu não tinha provas dos casos dele, nenhuma documentação dos nossos bens, nenhuma estratégia para me proteger. Ela gesticulou em volta da cozinha. Esta casa, meu sistema de segurança, minha obsessão por monitorar o bairro. Tudo isso vem de ter sido pega de surpresa pela traição. Rebecca entendeu, enfim, porque Dorothy parecia tão envolvida nos assuntos dos outros. Não era intromissão, era proteção. Obrigada, disse simplesmente. Por tudo. Só me prometa que terá cuidado. Jonathan claramente a subestima. E isso é uma vantagem.
Mas homens como ele podem se tornar perigosos quando percebem que estão perdendo o controle. Naquela tarde, Rebecca sentou-se no escritório de Grace Mitchell, no centro da cidade, cercada por diplomas e fotografias que transmitiam competência e sucesso. Grace ouviu as gravações de Dorothy com a atenção focada de uma cirurgiã examinando radiografias. Isso é uma prova incrivelmente incriminadora, disse Grace quando os áudios terminaram. As próprias palavras de Jonathan documentam sua intenção de cometer fraude matrimonial, seus planos de esconder bens e sua estratégia para minimizar seus direitos no acordo. Quais são minhas opções? Entramos imediatamente com pedido de divórcio, antes que o IPO seja finalizado. Solicitamos uma divulgação financeira emergencial de todos os bens matrimoniais. Usamos essas gravações para demonstrar sua intenção de fraudar você, o que pode lhe dar direito a uma fatia maior da partilha. Grace inclinou-se para a frente. Rebecca, com provas como essas e o momento da sua gravidez, você pode estar olhando para um acordo de 20 a 30 milhões de dólares em bens, mais uma pensão substancial para a criança. Os números soaram irreais. Rebecca vinha se preparando para lutar pela sobrevivência, mas Grace falava em independência financeira além de tudo o que ela poderia imaginar. E quanto à custódia? Dado o desdém documentado dele pelas responsabilidades parentais e o caso durante a sua gravidez, suspeito que possamos negociar termos de custódia bastante favoráveis. Grace sorriu de forma sombria. Homens que planejam abandonar suas famílias raramente lutam com afinco pelo tempo de paternidade quando enfrentam o risco de exposição pública. Ao deixar o escritório de Grace naquela noite, Rebecca percebeu que sua vida estava oficialmente dividida em asterisco antes asterisco e asterisco depois asterisco. Antes de saber da traição e das manobras financeiras de Jonathan, e depois de compreender que seu marido milionário havia subestimado sua capacidade de pensar estrategicamente. Naquela noite, voltaria para casa e fingiria ser a esposa grávida ingênua que Jonathan esperava. Amanhã, começaria a executar um plano que garantiria o futuro da filha e sua própria independência financeira. Pela primeira vez em meses, Rebecca se sentia poderosa em vez de impotente, e essa sensação era intoxicante. Rebecca passou os 3 dias seguintes documentando meticulosamente tudo, enquanto mantinha a fachada de ignorância feliz que Jonathan esperava. Fotografou extratos bancários, copiou números de contas e criou uma linha do tempo detalhada dos comportamentos suspeitos dele. Grace Mitchell lhe havia fornecido uma lista abrangente de provas para reunir antes de entrar com o pedido de divórcio. A parte mais difícil era agir normalmente durante as interações diárias. Quando Jonathan a beijava de manhã ao sair de casa, Rebecca tinha que resistir à vontade de confrontá-lo sobre as gravações. Quando ele perguntava sobre seu dia no jantar, ela não podia mencionar as horas passadas com advogados de divórcio e consultores financeiros. Você anda distraída ultimamente, observou Jonathan na noite de quinta-feira, enquanto jantavam na sala de jantar formal. Está tudo bem com o bebê? Só cansada. Rebecca cortou cuidadosamente o salmão. O Dr. Wells disse que está tudo perfeito. Mais 4 semanas. Estive pensando em nomes de novo. Jonathan estendeu a mão para cobrir a dela. O que acha de Sofia? Significa sabedoria em grego. A ironia foi devastadora. Seu marido infiel queria nomear a filha em homenagem ao conceito de sabedoria enquanto enganava todos ao redor. Sofia é lindo, Rebecca concordou, notando como a aliança dele refletia a luz do lustre de cristal. Logo, aquele anel sairia de vez. Quero que ela tenha todas as vantagens na vida, continuou Jonathan. As melhores escolas, oportunidades de viagem, contato com cultura e arte. Ela merece o mundo. Rebecca se perguntou se a versão de mundo dele incluiria a meia-irmã que planejava conceber com Melody Blackwood depois do divórcio. Na manhã de sexta-feira, Dorothy ligou com notícias urgentes. Querida, você precisa ver isso imediatamente. Jonathan fez outra visita ontem à noite e a conversa foi muito reveladora. Rebecca encontrou Dorothy em sua sala de vigilância, com uma expressão sombria. Eles estão acelerando o cronograma, explicou Dorothy, abrindo a mais recente gravação. Ouça isto. A voz de Jonathan encheu a sala com uma urgência perigosa. A gravidez está deixando ela mais atenta. Ontem perguntou sobre nossas contas no exterior. Rebecca nunca havia perguntado sobre contas no exterior, mas, aparentemente,
Jonathan estava ficando paranoico com a possibilidade de ela perceber suas manobras financeiras. A resposta de Melody gelou o sangue de Rebecca. Talvez devêssemos considerar uma abordagem diferente. Se ela tiver um acidente durante o parto, seus problemas se resolvem naturalmente. Melody, não brinque com isso. Quem está brincando? Complicações no parto acontecem o tempo todo, especialmente em primeiras gestações de mulheres mais velhas. Ela tem 32 anos. Isso já é considerado idade materna avançada. Rebecca levou a mão protetora à barriga, horrorizada com a naturalidade com que Melody discutia sua morte. A voz de Jonathan carregava alarme genuíno. Naquela tarde, Rebecca estava no escritório de Grace assinando documentos que encerrariam oficialmente seu casamento e iniciariam um processo de assegurar seu futuro. Cada assinatura era uma pequena vitória contra o homem que tentará manipulá-la e enganá-la. O que acontece quando Jonathan receber esses papéis? Perguntou Rebecca. Ele será intimado amanhã cedo no escritório. A petição de divórcio inclui congelamento emergencial dos bens, o que significa que ele não poderá mover dinheiro nem vender propriedades sem aprovação judicial. Grace sorriu, satisfeita. Ele também receberá a petição da ordem de restrição contra a namorada, junto com cópias de todos os áudios que sustentam suas alegações. Ele vai saber que as provas vieram de Dorothy. A petição apenas afirma que as provas foram obtidas por meio de vigilância legal do bairro. A identidade de Dorothy está protegida como cidadã preocupada documentando atividades suspeitas. Rebecca sentiu uma mistura de terror e excitação ao imaginar a reação de Jonathan ao ser intimado. Por meses ele havia controlado a narrativa do relacionamento, fazendo-a duvidar de si mesma enquanto planejava sua destruição financeira. Amanhã, ela controlaria a narrativa. Naquela noite, preparou o jantar favorito de Jonathan e o serviu na sala de jantar formal, com velas e vinho. Queria que a última refeição como casal fosse memorável. Isso está maravilhoso, disse Jonathan, claramente satisfeito com o gesto romântico. Qual é a ocasião? Eu queria agradecer, respondeu Rebecca, cuidadosamente, por tudo que você me ensinou sobre relacionamentos, confiança e a importância de se proteger. O sorriso de Jonathan vacilou levemente. É uma forma estranha de expressar gratidão, não acha? Rebecca tomou um gole de água com gás enquanto estudava seu rosto. Aprendi tanto sobre casamento nos últimos meses. Sobre lealdade e honestidade. E sobre os tipos de escolhas que as pessoas fazem quando acham que ninguém está observando. Algo no tom dela fez Jonathan largar o garfo. Rebecca, você está falando de forma estranha. Está se sentindo bem? Mais clara do que me senti em meses. Rebecca sorriu serenamente. Amanhã vai ser um dia muito interessante. Jonathan a encarou do outro lado da mesa elegante. Pela primeira vez no relacionamento, Rebecca conseguiu ver incerteza em seus olhos. O equilíbrio de poder já estava mudando, e ele podia sentir isso, mesmo sem identificar a origem do desconforto. Depois do jantar, seguiram a rotina noturna pela última vez. Jonathan revisou documentos financeiros em seu escritório, enquanto Rebecca dobrava roupinhas no quarto do bebê. Mas tudo parecia diferente agora que sabia que o casamento estava oficialmente terminado. Enquanto organizava os pequenos conjuntos cor-de-rosa nas gavetas, Rebecca sussurrou para a filha. Amanhã o papai vai aprender que a mamãe é muito mais esperta do que ele pensava. E nós vamos ficar muito bem sozinhas. Pela primeira vez desde que descobrira o caso, Rebecca adormeceu facilmente. O amanhã traria confronto e conflito, mas naquela noite ela descansava com a certeza de que havia finalmente assumido o controle da própria história. A vingança seria legal, a justiça seria financeira, e o resultado garantiria o futuro da filha de maneiras que Jonathan nunca poderia imaginar. O sábado amanheceu com o tipo de clima fresco de outono que fazia tudo parecer possível. Rebecca acordou antes de Jonathan, posicionando-se na cozinha de onde podia observar a casa de Melody enquanto preparava o café da manhã. Hoje seria o dia em que tudo mudaria, e ela queria testemunhar cada momento. Às 8 em ponto, um oficial de justiça de terno escuro subiu os degraus da frente. Rebecca abriu a porta antes que ele pudesse tocar a campainha. Senhora Sterling, tenho documentos para o seu marido. Ele está lá em cima se arrumando para o trabalho. Vou chamá-lo. Rebecca subiu devagar, saboreando os últimos momentos da ignorância de Jonathan.
Encontrou-o no closet ajustando a gravata e cantarolando satisfeito. Querido, tem alguém aqui para falar com você. Ele trouxe uns papéis que precisam da sua assinatura. Jonathan franziu a testa, mas a seguiu escada abaixo. O oficial de justiça aguardava profissionalmente no hall. Jonathan Sterling. O senhor está sendo intimado com papéis de divórcio e um pedido de proteção emergencial de bens. O senhor tem 30 dias para responder por meio de advogado. Rebecca observou o rosto de Jonathan se transformar de confusão em choque, por fim, em fúria enquanto lia os documentos. Suas mãos tremiam ao segurar a petição cuidadosamente elaborada por Grace Mitchell, detalhando o caso extraconjugal, a manipulação financeira e as gravações que provavam sua intenção de fraude. Rebecca, que diabos é isso? Sou eu protegendo o futuro da nossa filha, respondeu calmamente. E o meu também. A compostura profissional de Jonathan desmoronou por completo. Você não pode estar falando sério. Vamos ter um bebê em 4 semanas. O que torna seu comportamento ainda mais desprezível. Rebecca moveu-se para a ilha da cozinha, criando distância física entre eles. Eu sei sobre a Melody, Jonathan. Sei sobre suas contas no exterior, sua estratégia do IPO e seu plano de minimizar meus direitos no acordo. Você não entende o que está fazendo. Esses papéis podem arruinar tudo pelo que trabalhei. Bom, a única palavra o atingiu como um golpe físico. Pela primeira vez, Rebecca reagia à manipulação dele com total indiferença. O celular de Jonathan vibrou com uma ligação do advogado, claramente já alertado sobre ação judicial. Enquanto ele andava pela cozinha em uma conversa tensa sobre controle de danos, Rebecca observava a casa de Melody pela janela. Às 9 da manhã, outro oficial de justiça apareceu na porta de Melody. Rebecca não ouviu a conversa, mas pôde ver o choque e a raiva estampados no rosto da vizinha ao receber a intimação da ordem de restrição e as cópias dos áudios que documentavam suas ameaças. Em poucos minutos, Melody atravessava a rua furiosa em direção à casa dos Sterling, ainda com os papéis na mão. Rebecca abriu a porta antes que ela pudesse tocar a campainha. Sua vadia vingativa! Gritou Melody, sua compostura perfeita finalmente se despedaçando. Como ousa nos espionar? Como ousa ameaçar minha vida durante o parto? Respondeu Rebecca com uma calma mortal. Jonathan apareceu atrás dela, já fora da ligação. Melody, você precisa ir embora imediatamente. Ir embora? Melody se virou para ele, furiosa. Ela está tentando destruir nós dois. Ela tem todo o direito de se proteger. Nós cometemos erros e agora estamos enfrentando as consequências. Rebecca quase se impressionou com a habilidade de Jonathan de reduzir meses de engano sistemático a simples erros. Mesmo intimado com papéis de divórcio, ele não conseguia reconhecer toda a extensão da sua traição. Erros. Melody voltou sua fúria contra Jonathan. Você me disse que ela era uma dona de casa ingênua, que nunca descobriria nada. Disse que estava ocupada demais brincando de mamãe para notar detalhes financeiros. Melody, pare de falar. A voz de Jonathan carregava pânico genuíno agora, mas Melody estava furiosa demais para ser estratégica. Eu terminei um relacionamento com um homem que realmente queria se casar comigo porque você prometeu que ficaríamos juntos depois do divórcio. A vaca grávida. Rebecca sentiu a filha chutar forte contra suas costelas, respondendo aos hormônios de estresse da mãe. Mas, em vez de se sentir ferida com os insultos de Melody, ela se sentiu estranhamente grata. Cada palavra cruel de Melody fortaleceria sua posição no tribunal de divórcio. Senhorita Blackwood, disse Rebecca calmamente, você está violando a ordem de restrição ao estar na minha propriedade. Sugiro que volte para casa antes que eu chame a polícia. Isso não acabou, sibilou Melody, mas recuou em direção à rua. Jonathan observou sua amante se afastar furiosa. Depois se virou para encarar a esposa com a expressão de um homem cujo mundo cuidadosamente construído havia acabado de desmoronar. Rebecca, precisamos conversar sobre isso racionalmente. Pense em nossa filha. Eu estou pensando em nossa filha. É por isso que estou garantindo que ela tenha segurança financeira e uma mãe que não vai tolerar abuso narcisista. Abuso narcisista? A voz de Jonathan se quebrou em descrença. É isso que você acha que é? Eu sei que é isso.
Você passou meses me fazendo duvidar das minhas próprias percepções enquanto planejava sistematicamente me trair financeiramente. Rebeca se moveu em direção à escada. Vou arrumar algumas roupas. Minha advogada me aconselhou a ficar em outro lugar enquanto a ordem de proteção de bens é processada. Onde você vai? Para algum lugar seguro. Rebeca parou no último degrau. Ah, e Jonathan, sua linha do tempo do IPO acabou de se tornar irrelevante. Todos os bens matrimoniais estão congelados até que o tribunal determine a distribuição justa. Ela subiu devagar, deixando para trás seu marido milionário parado sozinho no hall de entrada da casa que em breve deixaria de ser deles. Atrás dela, podia ouvi-lo fazendo ligações frenéticas para advogados, contadores e sócios, tentando minimizar os danos ao futuro financeiro cuidadosamente planejado. No quarto, Rebeca arrumou uma mala com a eficiência de quem vinha se preparando mentalmente para esse momento havia semanas. Roupas de maternidade, documentos importantes, ultrassonografias e as poucas joias que haviam pertencido à avó dela antes de se casar com Jonathan. Enquanto dobrava as roupas, podia ouvir a voz dele ficando cada vez mais frustrada ao perceber quão minuciosamente sua equipe jurídica havia protegido seus interesses. Grace Mitchell havia congelado contas que ele achava que estavam escondidas, documentado bens que ele julgava secretos e criado um rastro de papelada que tornava suas manobras financeiras impossíveis. Dorothy apareceu na porta do quarto, tendo entrado pela cozinha. Como você está se sentindo, querida? Como se finalmente estivesse assumindo o controle da minha vida. Rebeca fechou a mala e encarou a mulher que se tornará sua improvável protetora. Obrigada por tudo que fez por mim. Onde vai ficar? A Grace arrumou um apartamento mobiliado no centro, perto do escritório dela e do hospital onde vou dar à luz. Rebeca pegou a mala, surpresa com a leveza dela. Engraçado como precisamos de tão pouco quando estamos recomeçando. Jonathan surgiu na porta, o rosto ruborizado de raiva e desespero. Rebeca, você não pode estar levando a sério acabar com nosso casamento por causa disso. Estou acabando com suas mentiras, seus esquemas financeiros e sua completa falta de consideração pela nossa família. Rebeca caminhou em direção à porta, forçando-o a sair do caminho. O casamento acabou meses atrás, quando você decidiu que Melody Blackwood era mais importante do que sua esposa grávida. Eu nunca disse que ela era mais importante. Você só nunca disse que eu era importante. Rebeca desceu as escadas pelas quais havia subido 6 anos antes como uma noiva empolgada e atravessou a porta da frente rumo à sua nova vida. Atrás dela, podia ouvir Jonathan implorando para Dorothy fazê-la mudar de ideia, como se a idosa tivesse alguma influência sobre sua decisão perfeitamente lógica de se proteger. Dorothy a acompanhou até o sedã preto que Grace Mitchell havia enviado para transportá-la em segurança. Me ligue se precisar de qualquer coisa, disse Dorothy, entregando-lhe um pequeno dispositivo. Botão de pânico conectado diretamente ao meu sistema de segurança. Se Jonathan ou Melody tentarem contato inadequado, aperte e terei a polícia aqui em minutos. Enquanto o carro se afastava de Meadowview Estates, Rebeca olhou para a casa onde havia passado 6 anos tentando ser a esposa perfeita de um homem imperfeito. O prédio parecia menor agora, menos imponente, como um cenário de filme depois que as câmeras param de rodar. Seu celular vibrou com uma mensagem de Jonathan. Asterisco, por favor, não faça isso conosco, asterisco. Rebeca apagou a mensagem sem responder. Não existia mais nós. Existia apenas ela, sua filha e um futuro construído com verdade em vez de engano. Pela primeira vez em meses, Rebeca se sentiu genuinamente animada com o amanhã. O apartamento mobiliado que Grace Mitchell havia arranjado era uma revelação em simplicidade. Um quarto, um banheiro, uma pequena cozinha e uma sala com espaço suficiente para o berço que chegaria na semana seguinte. Depois de meses vivendo na mansão de exibição de Jonathan, o espaço modesto parecia liberdade. Rebeca passou sua primeira noite longe do casamento dormindo melhor do que havia dormido em semanas. Sem ansiedade com telefonemas misteriosos, sem fingir não notar perfumes estranhos, sem andar em ovos ao redor de um homem cujas palavras tinham se tornado mentiras potenciais. Na manhã de segunda-feira, Grace ligou com novidades sobre o processo legal. O advogado do Jonathan está pressionando por mediação, o que sugere que eles querem resolver isso de forma rápida e discreta, explicou Grace. Os sócios dele estão preocupados com a publicidade negativa afetando o IPO.
O que isso significa para mim? Significa que temos uma vantagem enorme. Homens como Jonathan odeiam a exposição pública de seus fracassos privados. A voz de Grace carregava satisfação. Suspeito que receberemos uma proposta de acordo dentro da semana, muito favorável aos seus interesses. Rebecca estava organizando as roupinhas de bebê em seu novo quarto quando Dorothy ligou na tarde de terça-feira. Querida, tenho algumas novidades interessantes sobre a reação da vizinhança aos acontecimentos recentes. Ah, é? Parece que o comportamento de Melody Blackwood atraiu bastante atenção dos outros moradores. Várias pessoas vieram me procurar com suas próprias observações. Rebecca se acomodou na poltrona do pequeno apartamento. Que tipo de observações? Margaret Torfield a viu mexendo no seu lixo às terças de manhã. Paul Rodrigues notou ela tirando fotos da sua casa de ângulos diferentes. Linda Chan observou que ela ajustava suas caminhadas diárias para coincidir com os horários de saída de Jonathan. O comportamento sistemático de perseguição era ao mesmo tempo assustador e juridicamente relevante. As pessoas estariam dispostas a fornecer depoimentos? É por isso que estou ligando. Estou organizando uma reunião especial da associação na quinta-noite para tratar das preocupações de segurança no bairro. Esses comportamentos afetam a segurança e o valor das propriedades de todos. Rebecca entendeu o subtexto. Dorothy estava criando uma oportunidade para toda a comunidade ouvir evidências sobre o caso de Melody e Jonathan em um ambiente quase oficial, tornando a informação mais credível e disseminada. Jonathan vai comparecer? Por favor. Apenas uma conversa. Há coisas que você deveria saber sobre a estrutura financeira da nossa família que podem afetar o futuro da sua filha. A menção ao interesse da filha a convenceu. Eles combinaram de se encontrar em um local neutro no centro da cidade na tarde seguinte. A quinta-feira chegou com um calor fora de época que deixava tudo carregado de possibilidades. Rebecca se vestiu com cuidado para o encontro com Thomas, escolhendo um vestido de maternidade profissional que projetava confiança em vez de vitimização. Encontrou o sogro em um canto reservado de um restaurante sofisticado, parecendo mais velho do que seus 71 anos. Thomas Sterling havia construído sua fortuna no ramo imobiliário, criando a base que permitirá a Jonathan perseguir suas aventuras no setor de tecnologia. Você está com boa aparência, disse Thomas quando ela se juntou a ele. Como está se sentindo? Fisicamente forte. Pronta para conhecer minha filha em algumas semanas. Thomas assentiu, aprovando. Eu queria me desculpar pelo comportamento do meu filho e explicar algumas complicações financeiras das quais talvez você não tenha conhecimento. Rebecca ouviu enquanto Thomas detalhava uma estrutura complexa de trust que controlava parte significativa dos bens da família. Jonathan tinha acesso a fundos substanciais, mas não era dono deles de fato. O trust fora projetado para proteger a riqueza familiar através das gerações, com cláusulas específicas sobre divórcio e infidelidade. Se o caso extraconjugal de Jonathan se tornar público, o conselho do trust terá base para restringir o acesso dele ao dinheiro da família, explicou Thomas. Ele pode perder milhões em distribuições das quais depende para seus projetos pessoais. Por que está me contando isso? Porque quero que você entenda que a postura financeira de Jonathan pode parecer mais impressionante do que realmente é. E porque acho que você merece saber quais recursos estão de fato disponíveis para o sustento da sua filha. Thomas retirou um documento grosso de sua pasta. Esta é uma emenda ao trust. Estou propondo estabelecer um fundo separado para a educação, saúde e bem-estar geral da minha neta. Será totalmente independente de qualquer acordo de divórcio entre você e Jonathan. Rebecca analisou o documento, notando os valores substanciais designados para o futuro da filha. Isso é muito generoso. É prático. Crianças não deveriam sofrer pelas más escolhas dos pais. Thomas a encarou diretamente. Quero que saiba que, independentemente do que acontecer entre você e Jonathan, você e sua filha sempre farão parte da nossa família. Naquela noite, Rebecca voltou a Meadowview Estates para a reunião da associação organizada por Dorothy. Estacionou em frente à antiga casa, notando que o Tesla de Jonathan não estava na garagem. Aparentemente ele estava evitando o encontro. O centro comunitário estava lotado de moradores que raramente compareciam às reuniões mensais. Dorothy claramente havia gerado bastante interesse em sua pauta sobre segurança. Senhoras e senhores,
Começou Dorothy, com a autoridade de quem conduzia aquelas reuniões havia mais de uma década. Estamos aqui esta noite para tratar de atividades que ameaçam a segurança e o valor das propriedades da nossa comunidade. Ela iniciou com uma apresentação em PowerPoint sobre segurança geral do bairro. Depois fez a transição para incidentes específicos ocorridos nos últimos 4 meses. Sem citar diretamente Jonathan ou Melody, apresentou uma linha do tempo de atividades suspeitas, violações de propriedade e comportamentos que infringiam os regulamentos da associação. As fotografias eram condenatórias. Carros estacionados de forma irregular, violações na coleta de lixo, reclamações de barulho e o que Dorothy, diplomaticamente, chamou de atividades impróprias para comunidades voltadas para famílias. Quando Dorothy reproduziu gravações de áudio selecionadas de pessoas discutindo planos para gerenciar situações e fazer problemas desaparecerem naturalmente, a sala caiu em completo silêncio. Ela havia editado as gravações para remover vozes identificáveis, mas todos entenderam o que estavam ouvindo. Esse tipo de comportamento cria problemas de responsabilidade para todos os proprietários, concluiu Dorothy. Quando moradores se envolvem em perseguição, assédio ou ameaças contra vizinhas grávidas, isso afeta a reputação da nossa comunidade e, potencialmente, nossas taxas de seguro. Margaret Torfield levantou a mão. Estamos falando de moradores específicos? Estou falando de padrões de comportamento que violam os padrões da nossa comunidade, respondeu Dorothy diplomaticamente. Violações individuais serão tratadas pelos canais legais apropriados. Paul Rodrigues falou em seguida. Notei atividade incomum na propriedade dos Blackwood, visitantes tarde da noite, violações de estacionamento e o que parecia ser comportamento de vigilância direcionado às casas vizinhas. Outros moradores começaram a compartilhar suas próprias observações. Linda Chan descreveu as atividades de inspeção de lixo de Melody. Robert Kim mencionou reclamações de barulho sobre discussões em voz alta e conversas íntimas em espaços externos. Quando a reunião terminou, estava claro que Melody Blackwood havia alienado toda a vizinhança, e que a reputação de Jonathan Sterling como membro respeitado da comunidade estava permanentemente arruinada. Rebecca saiu discretamente durante as discussões finais, mas não antes de Dorothy lhe lançar um olhar satisfeito. O Tribunal da Opinião Pública havia dado seu veredito, e ele favorecia a mulher grávida em vez do marido infiel e de sua namorada predatória. Na manhã de sexta-feira chegou a proposta de acordo que Grace Mitchell havia previsto. Jonathan propunha dar a Rebecca $12 milhões, a casa e uma pensão generosa para a filha, em troca de um divórcio rápido e um acordo de confidencialidade sobre o fim do casamento. É um bom ponto de partida, admitiu Grace, mas acho que podemos conseguir mais. A pressa dele em resolver sugere que está mais vulnerável do que quer admitir. Rebecca pensou nas revelações de Thomas Sterling sobre as restrições do fundo familiar e na rejeição pública do comportamento de Jonathan pela vizinhança. Seu ex-marido milionário estava descobrindo que dinheiro não comprava de volta respeito nem controle da narrativa quando a verdade vinha à tona. Contra-oferta: 18 milhões, sem acordo de confidencialidade e eu mantenho todos os direitos de falar publicamente sobre minha experiência. Você quer manter o direito de contar sua história? Quero que outras mulheres saibam que independência financeira é possível, mesmo quando seus maridos tentam destruí-las. Rebecca sentiu a filha chutar como se aprovasse. Jonathan passou meses me fazendo sentir impotente. Quero que mulheres em situações semelhantes saibam que têm opções. Enquanto Grace preparava a contra-oferta, Rebecca percebeu que seu divórcio havia se tornado mais do que apenas o fim de um mau casamento. Tinha se transformado em uma forma de converter a traição em força, beneficiando outras mulheres em situações parecidas. Pela primeira vez desde que descobrira o caso, Rebecca sentiu orgulho genuíno da pessoa em que estava se tornando. Seu marido tem um padrão de relacionamentos inapropriados com mulheres em posições vulneráveis, explicou Grace. 3 funcionárias, 2 contratadas e agora uma vizinha que passava por um divórcio difícil quando ele avisou. Rebecca estudou a linha do tempo criada por Grace, vendo padrões claros de comportamento predatório que iam muito além de seu casamento. Ele escolhe especificamente mulheres que precisam de ajuda ou proteção. Exato! Mulheres enfrentando estresse financeiro, desafios de carreira ou crises pessoais. Ele oferece apoio, cria dependência e depois explora o relacionamento para sua própria satisfação.
O próximo conjunto de documentos detalhava as manobras financeiras de Jonathan ao longo do último ano. Empresas de fachada, contas no exterior e estratégias de investimento projetadas para esconder bens matrimoniais de processos de divórcio. Ele planeja deixá-la pelo menos 12 meses, continuou Grace. Esses movimentos financeiros começaram muito antes de você engravidar, o que sugere que o caso com Melody fazia parte de uma estratégia maior de saída. Rebecca sentiu um estranho alívio. A traição não havia sido um erro espontâneo ou reação ao estresse da gravidez. Tinha sido uma decisão de negócios calculada, o que de certa forma tornava menos pessoal e mais administrável emocionalmente. E quanto às informações do trust do Thomas Sterling? Essa é nossa alavanca mais forte. Se o caso de Jonathan se tornar público durante a revisão anual do trust, ele pode perder acesso a 50 milhões em dinheiro da família. Grace sorriu sombriamente. A proposta de acordo dele vai melhorar dramaticamente quando perceber que entendemos todo o alcance de sua vulnerabilidade financeira. A terça-feira trouxe complicações inesperadas na forma de uma visita ao hospital. Rebecca acordou com dores abdominais intensas e contrações que a levaram à emergência com 36 semanas de gestação. Está relacionado ao estresse, explicou a doutora Patrícia Wells após examiná-la. Sua pressão está elevada e seu corpo está respondendo ao trauma emocional se preparando para um parto prematuro. O bebê está bem? Está. Mas precisamos controlar seus níveis de estresse imediatamente. Trabalho de parto prematuro com 36 semanas não é fatal, mas não é o ideal para o desenvolvimento dela. A doutora Wells sentou-se ao lado do leito. Rebecca, preciso perguntar, você está segura em sua situação atual de vida? Rebecca explicou sua separação de Jonathan e os procedimentos de divórcio em andamento. A doutora Wells ouviu com a expressão de quem já tinha visto situações semelhantes antes. Estou prescrevendo repouso absoluto por uma semana. Sem reuniões jurídicas, sem conversas estressantes, sem atividades que elevem sua frequência cardíaca. Ela fez anotações no prontuário de Rebecca. Também estou recomendando que sua advogada protocole um pedido de aceleração do processo por necessidade médica. Na tarde de quarta-feira, enquanto Rebecca descansava em seu apartamento seguindo as orientações médicas, Grace Mitchell trouxe as notícias. A estratégia legal de Jonathan havia fracassado de forma espetacular. As táticas agressivas do advogado dele chamaram a atenção do juiz da vara de família, que ordenou uma revisão acelerada de todas as provas, explicou Grace em uma breve ligação. O juiz ficou particularmente preocupado com as gravações sugerindo ameaças contra uma mulher grávida. O que isso significa? Significa que temos uma audiência marcada para a próxima sexta-feira, e Jonathan tem uma semana para explicar suas manobras financeiras, seu caso extraconjugal e os comentários da namorada sobre acidentes no parto. A voz de Grace carregava satisfação. A tentativa dele de intimidar você legalmente resultou exatamente no tipo de exposição pública que ele queria evitar. A quinta-feira trouxe visitantes ao apartamento de Rebecca. Dorothy chegou com sopa caseira e novidades sobre a vizinhança. Melody Blackwood se mudou ontem, relatou enquanto arrumava flores na cozinha. Caminhão da UAU, conversas irritadas ao telefone com alguém que parecia ser advogado e várias caixas marcadas como provas, que ela manuseava com muito cuidado. Provas. Suspeito que ela tenha guardado documentação do relacionamento com Jonathan como seguro contra exatamente esse tipo de situação. Dorothy acomodou-se na poltrona do apartamento. Mulheres inteligentes sempre guardam provas das promessas de homens poderosos. Naquela noite, Thomas Sterling ligou para saber da saúde de Rebecca e dar atualizações sobre as reações da família ao processo. O conselho do trust se reuniu ontem, relatou. Estão muito preocupados com a publicidade negativa afetando a reputação dos negócios da família. E o que decidiram? Restringiram o acesso de Jonathan a fundos discricionários até que o divórcio seja resolvido e o julgamento empresarial dele melhore. Thomas fez uma pausa. Também aprovaram minha proposta do fundo educacional para sua filha. 5 milhões de dólares, totalmente independente de qualquer acordo de divórcio entre você e Jonathan. Rebecca levou a mão à barriga, sentindo os chutes fortes da filha em resposta à conversa. Obrigada. Isso significa que ela terá oportunidades, independentemente de como o divórcio se desenrolar. Ela merece o melhor futuro possível. E você também. Na manhã de sexta-feira,
Grace ligou com uma notícia que mudava tudo. Jonathan quer fechar o acordo imediatamente. Anunciou sem rodeios. 22 milhões de dólares, a casa, custódia total com visitas mínimas e nenhuma restrição quanto à sua capacidade de falar publicamente sobre o casamento. O valor era mais alto do que as expectativas mais otimistas de Rebecca. Por que tanta generosidade de repente? Porque a namorada dele aparentemente guardou registros muito detalhados do relacionamento, incluindo gravações das conversas sobre você e planos financeiros para depois do divórcio. Grace deu uma risada curta. Parece que Melody Blackwood era mais esperta do que Jonathan imaginava. Está ameaçando divulgar tudo publicamente a menos que ele pague 2 milhões a ela por sofrimento emocional. Rebecca percebeu que a documentação de Melody poderia corroborar todas as provas de Dorothy, além de acrescentar detalhes sobre as manobras financeiras e a crueldade pessoal de Jonathan. Ele está sendo chantageado pela própria amante. Essencialmente, sim. E como não pode arriscar que a exposição pública do caso afete seus negócios e o acesso ao truste da família, está desesperado para resolver todos os problemas legais imediatamente. Grace Mitchell chegou primeiro, tendo sido designada como contato de emergência e procuradora de saúde. 1 hora depois, Dorothy apareceu carregando uma bolsa com tudo que Rebecca não tinha lembrado de trazer na pressa de buscar atendimento. Alguma notícia do Jonathan? Perguntou Grace enquanto aguardavam no corredor do hospital. Mandei uma mensagem dizendo que estava em trabalho de parto, respondeu Rebecca entre contrações. Ele respondeu com parabéns e disse que viria visitar depois que o bebê nascesse. Dorothy balançou a cabeça com desgosto. Perder o nascimento da própria filha para não lidar com emoções. Esse homem é realmente especial. A doutora Patricia Wells apareceu de avental cirúrgico, profissional e tranquilizadora. Rebecca, está tudo perfeito. Está pronta para conhecer sua filha? 6 horas depois, Sophia Grace Sterling veio ao mundo, pesando 2,8 kg e anunciando sua chegada com uma capacidade pulmonar que impressionou toda a equipe médica. Rebecca segurou a filha pela primeira vez enquanto Dorothy enxugava as lágrimas e Grace registrava tudo em fotos para o álbum que Rebecca vinha preparando. Ela é absolutamente perfeita, sussurrou Dorothy, tocando delicadamente a pequena mão de Sophia. Olhe esses dedos. Vai ser artista, ou musicista, ou talvez cirurgiã. Ela vai ser o que quiser ser, respondeu Rebecca, estudando o rostinho da filha e vendo seus próprios traços refletidos. Ninguém nunca vai fazê-la sentir que precisa ser pequena, ou quieta, ou grata por menos do que merece. Thomas Sterling chegou naquela noite, trazendo flores e com a expressão de um homem que entendia que lealdade familiar, às vezes, exigia escolher um lado. Ela é linda, disse, aceitando o privilégio de segurar a neta. Tem seus olhos e o nariz da minha falecida esposa. Alguma notícia do Jonathan? Perguntou Rebecca. Ele está em São Francisco, supostamente cuidando de detalhes do IPO que não podiam ser adiados. O tom de Thomas deixava clara sua opinião sobre as prioridades do filho. Mandou os parabéns e disse que viria visitar quando seus compromissos de negócios permitissem. Rebecca sentiu uma ausência surpreendente de dor diante da escolha de Jonathan de priorizar o trabalho. 6 meses antes, isso a teria devastado. Agora, apenas confirmava que ela tomara a decisão certa ao encerrar o casamento. Thomas, quero que saiba que, aconteça o que acontecer entre mim e Jonathan, o Senhor sempre fará parte da vida da Sophia. Ela merece conhecer o avô. Obrigado. Isso significa tudo para mim. Thomas ajeitou o pequeno gorro rosa que Dorothy trouxera. Tenho pensado muito sobre legado ultimamente, sobre o que deixamos para trás versus o que realmente realizamos. Nos dias seguintes, o quarto de hospital de Rebecca tornou-se um ponto de encontro das pessoas que a apoiaram no divórcio. Dorothy trouxe refeições caseiras e tirou centenas de fotos. Grace cuidou das perguntas de repórteres interessados na história do divórcio dos Sterling. Thomas visitava diariamente, trazendo atualizações sobre o fundo fiduciário de Sophia e contando histórias da família que Rebecca nunca ouvirá. Mas a conversa mais significativa veio na quinta-feira, quando Melody Blackwood apareceu inesperadamente na porta do quarto de hospital. Espero não estar incomodando, disse, parecendo dramaticamente diferente da mulher confiante que meses antes havia levado biscoitos. O cabelo mais curto, maquiagem mínima,
roupas de grife substituídas por jeans e um suéter simples. O que você quer? Perguntou Rebecca, instintivamente segurando Sofia mais perto. Pedir desculpas. E dar a você algo que pertence a você. Melody tirou um envelope pardo da bolsa e o colocou sobre a mesa de cabeceira. Cartas de amor que Jonathan me escreveu. Documentos financeiros mostrando como planejava esconder dinheiro de você. E gravações de conversas em que disse coisas sobre você que nenhum marido deveria dizer. Rebecca encarou o envelope sem tocá-lo. Por que está me dando isso? Porque percebi que Jonathan não traiu só você. Ele usou nós duas. Melody sentou-se na cadeira de visitas, exausta. Prometeu casar comigo depois do divórcio, mas descobri esta semana que estava tendo outro caso, com uma assistente de marketing de 24 anos. A revelação deveria ter sido chocante, mas Rebecca sentiu apenas uma satisfação sombria. Suas suspeitas sobre o caráter de Jonathan estavam confirmadas. Sinto muito que ele também tenha mentido para você, disse Rebecca, sinceramente. Eu mereci o que recebi por participar do engano dele. Você não mereceu nada disso. Melody gesticulou para Sofia. Ela é linda. Espero que cresça sabendo que a mãe dela é mais forte do que qualquer homem que tente diminuí-la. Depois que Melody saiu, Rebecca abriu o envelope e encontrou exatamente o que suspeitava. Cartas de amor descrevendo planos de futuro, planilhas financeiras detalhando estratégias de ocultação de bens e áudios em que Jonathan a descrevia como conveniente, controlável e confiável demais para ser uma ameaça real. Em vez de dor, Rebecca sentiu poder. Finalmente entendia toda a extensão da fraude. Estivera casada com um homem que via relacionamentos como transações comerciais e mulheres como recursos a serem geridos, não como parceiras a serem respeitadas. Na sexta-feira, veio a primeira visita de Jonathan para conhecer a filha. Chegou com um arranjo caro de flores e o sorriso encantador que um dia acelerara o coração de Rebecca. Ela é incrível, disse, aceitando Sofia com cuidado excessivo. Desculpe ter perdido o parto. Emergências de negócios não podiam esperar. Eu entendo, respondeu Rebecca, notando como a mentira saiu facilmente. Jonathan segurou a filha por exatamente 12 minutos. Posou para algumas fotos que, presumivelmente, usaria nas redes sociais, e logo a devolveu a Rebecca, aliviado. Estive pensando em arranjos de custódia, disse, acomodando-se na cadeira. Talvez algo flexível, que acomode nossas agendas. Rebecca estudou o rosto dele, vendo a mesma frieza calculista de sempre. O que você tinha em mente? Fins de semana, quando eu estiver na cidade. Feriados, podemos negociar ano a ano. E chamadas de vídeo regulares para manter a conexão. Jonathan sorriu como se estivesse oferecendo algo generoso, quando, na verdade, propunha pouco mais de 40 horas de paternidade por ano. Parece razoável. Rebecca concordou, em silêncio, registrando mentalmente o quão mínima seria sua presença na vida de Sofia. Depois que ele saiu, Dorothy se acomodou na cadeira que ele havia ocupado. Esse homem acabou de negociar a própria exclusão da vida da filha. Dorothy balançou a cabeça. 40 horas por ano de paternidade obrigatória. E ele acha que está sendo generoso. É exatamente o que eu esperava, respondeu Rebecca. E exatamente o que é melhor para Sofia. Ela merece mais do que um pai que a veja como obrigação em vez de bênção. Naquela noite, enquanto se preparava para levar a filha para casa, Rebecca refletiu sobre os extraordinários 6 meses que a transformaram de dona de casa ingênua em mãe solteira financeiramente independente. A traição que inicialmente a devastara havia sido catalisador para descobrir sua própria força, construir amizades genuínas e garantir o futuro da filha de maneiras que jamais teria alcançado dentro do casamento. Ao arrumar os pertences de Sofia, Rebecca percebeu que o caso de Jonathan fora, paradoxalmente, a melhor coisa que lhe acontecerá, mesmo sendo a experiência mais dolorosa de sua vida. A casa parecia completamente diferente agora que realmente pertencia a ela. Rebecca havia redecorado com cores quentes e móveis confortáveis que refletiam sua personalidade, em vez das preferências estéreis de Jonathan. Fotografias de família cobriam a lareira, brinquedos de bebê estavam espalhados pelo chão da sala de estar, e o escritório havia sido transformado em um quarto infantil adequado, onde Sofia podia brincar enquanto a mãe trabalhava.
Sterling Consulting Solutions havia crescido mais rápido do que Rebecca poderia imaginar. A notícia se espalhara rapidamente pelas redes profissionais sobre sua experiência em estratégia de marketing e gestão de crises, particularmente entre empresas lideradas por mulheres e companhias enfrentando desafios de reputação. Seu primeiro grande cliente fora uma startup de tecnologia cuja CEO estava enfrentando processos por discriminação de gênero. O histórico de Rebecca, tanto em marketing quanto na sobrevivência a abuso narcisista, a tornava exclusivamente qualificada para ajudar mulheres a navegar desafios profissionais sem comprometer seus interesses pessoais. Mamãe! Balbuciou Sofia, da cadeirinha, agitando a colher coberta de cenoura com entusiasmo artístico. Isso mesmo, meu amor, você é uma verdadeira artista. Rebecca limpou o purê laranja da bochecha da filha, maravilhada com a alegria que encontrava nesses momentos simples. A campainha tocou pontualmente às 6 da tarde. Dorothy chegou primeiro, carregando uma caçarola e vestindo um elegante vestido azul marinho. Como está minha netinha de coração? Perguntou, já se aproximando da cadeirinha de Sofia. Redecorando a cozinha com legumes, respondeu Rebecca, grata pela presença constante de Dorothy em suas vidas. Aquela mulher mais velha havia se tornado família em um sentido que ia além dos limites do bairro. Grace Mitchell chegou em seguida, seguida de Thomas Sterling, que mantivera sua promessa de estar ativamente presente na vida de Sofia, apesar da complicada relação com o filho. Ela cresceu tanto, maravilhou-se Thomas, aceitando Sofia nos braços quando ela estendeu os dedinhos melados. E definitivamente herdou a teimosia dos Sterling. Vamos torcer para que use de forma mais construtiva do que o pai dela usou, disse Rebecca, servindo vinho às convidadas e cidra espumante para si mesma, já que ainda estava amamentando. Enquanto se reuniam em torno da mesa de jantar, Rebecca olhou para aquelas pessoas que a apoiaram no período mais desafiador de sua vida e sentiu-se inundada de gratidão. Quero agradecer a todos pelo que fizeram por mim e pela Sofia. 6 meses atrás, pensei que minha vida estivesse acabando. Esta noite percebo que ela estava apenas começando. As mulheres que se recusam a ser diminuídas por homens que a subestimam, brindou Dorothy. A independência financeira e a liberdade emocional, acrescentou Grace. Aos netos que nos tornam pessoas melhores, completou Thomas. Os cálices tilintaram. Nesse momento, o celular de Rebecca vibrou com uma mensagem de número desconhecido. Ela leu rapidamente e deixou de lado ao perceber que era de Jonathan. Está tudo bem? Perguntou Grace, percebendo sua expressão. Jonathan, querendo saber se pode levar Sofia a algum evento de negócios no mês que vem. Aparentemente, ter uma filha adorável seria bom para sua imagem em reuniões com investidores. Dorothy fez um som de repulsa. Esse homem vê a própria filha como peça de marketing. O que você respondeu? Perguntou Thomas calmamente. Nada ainda. Mas estou pensando em dizer não. Sofia merece mais do que ser usada como oportunidade de foto por um pai que a vê uma vez por mês. Thomas assentiu, aprovando. Você está protegendo-a de aprender que amor é condicional à utilidade. Isso é ser uma boa mãe. Após o jantar, enquanto Dorothy brincava com Sofia e Grace revisava contratos de negócios, Thomas puxou Rebecca de lado para uma conversa privada. Tenho algumas notícias sobre Jonathan que você precisa saber, disse, desconfortável. Ele está bem? Fisicamente, sim. Mas o IPO foi adiado indefinidamente por causa das denúncias de assédio de ex-funcionárias que se tornaram públicas. Thomas sentou-se pesadamente na poltrona confortável de Rebecca. Acontece que Melody Blackwood não foi a única mulher que guardou documentação de relacionamentos impróprios. Rebecca não sentiu satisfação diante dos problemas profissionais de Jonathan. Apenas tristeza por ver que o padrão de explorar mulheres finalmente o alcançara de uma forma que talvez o forçasse a prestar contas. E os outros relacionamentos dele? A assistente de marketing terminou com ele quando descobriu que ele ainda era casado quando começaram. Está considerando uma ação judicial por assédio sexual. Thomas parecia mais velho do que seus 71 anos. Receio que meu filho tenha criado uma reputação que o perseguirá por muitos anos. Sinto muito, Thomas. Isso deve ser difícil para o senhor. É mais constrangedor do que difícil. Criei-o para respeitar mulheres e honrar compromissos. Mas, em algum ponto,
ele decidiu que as regras valiam apenas para os outros. Ele gesticulou em direção a Sofia, que gargalhava com o jogo de esconde-esconde de Dorothy. Pelo menos a filha dele crescerá com melhores exemplos. Mais tarde naquela noite, depois que os convidados partiram e Sofia dormia tranquila no berço, Rebecca sentou-se em seu escritório, revisando propostas de clientes e sentindo-se genuinamente animada com o futuro profissional. Sterling Consulting Solutions tinha 3 novos contratos começando no mês seguinte, incluindo um grande projeto com uma organização de defesa das mulheres que precisava de ajuda com relações públicas durante um processo de discriminação de alto perfil. Seu acordo de divórcio de $22 milhões significava que podia ser seletiva com clientes e causas, escolhendo projetos alinhados aos seus valores em vez de apenas pagar contas. A independência financeira lhe dera a liberdade de construir uma carreira focada em ajudar outras mulheres a enfrentar desafios semelhantes aos que ela havia vivido. Mais tarde naquela noite, depois que os convidados partiram e Sofia dormia tranquila no berço, Rebecca sentou-se em seu escritório, revisando propostas de clientes e sentindo-se genuinamente animada com o futuro profissional. Sterling Consulting Solutions tinha 3 novos contratos começando no mês seguinte, incluindo um grande projeto com uma organização de defesa das mulheres que precisava de ajuda com relações públicas durante um processo de discriminação de alto perfil. Seu acordo de divórcio de $22 milhões significava que podia ser seletiva com clientes e causas, escolhendo projetos alinhados aos seus valores em vez de apenas pagar contas. A independência financeira lhe dera a liberdade de construir uma carreira focada em ajudar outras mulheres a enfrentar desafios semelhantes aos que ela havia vivido. O celular vibrou novamente. Outra mensagem de Jonathan, desta vez mais longa e com tom desesperado. Rebecca, eu sei que cometi erros durante nosso casamento, mas quero ser um pai melhor para Sofia. Podemos, por favor, discutir o aumento do meu tempo de visitas? Estou pronto para priorizar a família em vez dos negócios. Ela ficou olhando para a mensagem por vários minutos, considerando sua resposta. 6 meses atrás, talvez tivesse alimentado alguma esperança diante das alegações de Jonathan de querer mudar. Agora, entendia que o interesse dele em aumentar as visitas provavelmente tinha mais a ver com a melhora de sua reputação arruinada do que com o desejo genuíno de exercer a paternidade. Em vez de responder imediatamente, Rebecca abriu o laptop e começou a digitar um post para o site de sua empresa sobre como reconhecer manipulação em relacionamentos profissionais e pessoais. Suas experiências com abuso narcisista lhe haviam ensinado lições valiosas sobre identificar sinais de alerta, proteger limites e manter a autoestima em meio a guerras psicológicas. Se outras mulheres pudessem aprender com sua história, a traição de Jonathan serviria a um propósito maior do que simplesmente encerrar o casamento. Enquanto escrevia, Sofia se mexeu no berço, emitindo sons suaves de quem sonhava. Rebecca fez uma pausa para observá-la, estudando o rostinho sereno que refletia tanto dela mesma. Você vai crescer sabendo que merece um amor que não exige ser menor, mais quieta ou mais conveniente, sussurrou. E vai saber que independência financeira não é só sobre dinheiro. É sobre ter escolhas. Sofia sorriu no sono, como se compreendesse a promessa que a mãe fazia. Rebecca voltou ao laptop e continuou escrevendo, compartilhando sua história com mulheres que talvez estivessem questionando suas próprias percepções, duvidando de seu valor ou se perguntando se havia opções além de aceitar o inaceitável de homens que afirmavam amá-las. Do lado de fora da janela, o bairro de Meadowview Estates dormia em paz sob as câmeras vigilantes de Dorothy. A casa de Melody Blackwood permanecia vazia, com uma placa de vende-se que não atraíra compradores sérios desde sua partida. Já a casa de Rebecca, em contraste, transbordava vida e possibilidades. Equipamentos de bebê na sala de estar, arquivos de negócios sobre a mesa da cozinha, fotografias de verdadeira felicidade cobrindo cada superfície e o som de uma criança que cresceria acreditando que mulheres podiam ser ao mesmo tempo acolhedoras e poderosas, vulneráveis e fortes, confiantes e sábias. Ao concluir seu post sobre transformar a traição em força, Rebecca percebeu que seu ex-marido milionário, na verdade, lhe dera o maior presente de sua vida. Revelar seu verdadeiro caráter antes que a filha fosse velha o suficiente para se decepcionar com suas limitações. O acordo de divórcio lhe proporcionara independência financeira, mas, mais importante ainda,
A experiência de sobreviver ao abuso narcisista lhe ensinara que era capaz de proteger a si mesma e a filha de pessoas que tentassem diminuí-las. À meia-noite, Rebecca finalmente respondeu à mensagem de Jonathan com clareza e gentileza. Sofia e eu estamos construindo uma vida baseada em consistência, respeito e amor genuíno. Quando você estiver pronto para oferecer essas coisas sem condições ou segundas intenções, podemos discutir seu papel no futuro dela. Ela enviou a mensagem e fechou o laptop, satisfeita por ter respondido com a sabedoria que vinha do entendimento do próprio valor. Amanhã, acordaria em uma casa que era dela, passaria o dia construindo um negócio que amava e criaria uma filha que nunca duvidaria se merecia ser tratada com respeito e bondade. Às vezes, refletiu enquanto se preparava para dormir, Deus usa as piores traições para nos conduzir às nossas melhores vidas. O caso de Jonathan terminara com seu casamento, mas também dera início à transformação que a levará a ser a mulher que sempre fora destinada a se tornar. Quando adormeceu no quarto principal da casa que agora lhe pertencia, com a filha dormindo em segurança no quarto ao lado e um futuro cheio de possibilidades à frente, Rebecca Sterling sorriu com uma satisfação profunda. A de quem sobreviveu ao pior e criou algo belo a partir dos escombros. 6 meses antes, fora uma esposa ingênua esperando o marido infiel voltar para casa. Naquela noite, era uma empreendedora de sucesso, mãe dedicada e mulher empoderada, que entendia que a melhor vingança contra homens que subestimam mulheres é simplesmente viver bem, apesar dos esforços deles para destruí-la. E Rebecca Sterling estava vivendo muito bem, de fato. Faíscas ***, se a história de Rebecca inspirou você, imagine quantas outras mulheres precisam ouvir essa mensagem agora. Talvez alguém que você conheça esteja questionando o próprio relacionamento, duvidando dos instintos ou se sentindo presa pela dependência financeira. Dedo indicador apontando para a direita compartilhe esta história com elas. Polegar apontando para cima aperte o botão de curtir se você acredita que mulheres devem apoiar mulheres e que histórias como a de Rebecca merecem ser ouvidas. Balão de fala deixe um comentário O que você faria na situação dela? Já viveu uma experiência de manipulação narcisista? Sua história pode ajudar outra pessoa a reconhecer os sinais de alerta. Sino inscreva-se e ative o sino de notificações para mais histórias semanais de mulheres reais que transformam dor em poder e provam que o melhor tipo de vingança é viver bem. Lembre-se, sua história não acabou. Seu recomeço é sempre possível. E, muitas vezes, a pessoa que tenta destruir você acaba sendo o catalisador para sua maior transformação. Obrigada por acompanhar a incrível jornada de Rebecca. Nos vemos na próxima história, onde descobriremos que coragem não é ausência de medo, mas agir apesar dele. Continue lutando, continue crescendo e continue apoiando outras mulheres. Bíceps, você é mais forte do que imagina.